iremos fazer uma revisão de ciências do conteúdo que nós estudamos. O que estudamos em ciências para o teste de amanhã? Nós estudamos os órgãos do sentido e os sentidos, não é? Então, falamos sobre os olhos. Os olhos são responsáveis pela visão. Falamos também sobre as orelhas. As orelhas são responsáveis pela audição. Falamos do nariz. O nariz é responsável pelo olfato. Falamos da língua. A língua é responsável pela gustação. E falamos da pele. A pele é responsável pelo tato. Muito bem. O tato, né, que é o sentido, não é? Lembra? A tia falou que não é as mãos. As mãos são representadas pelo desenho porque fica mais fácil. Mas estamos falando da toda a pele do nosso corpo. Através da pele, nós sentimos frio, calor, o que é áspero, o que é macio, não é mesmo? Não é o que está escrito aí na sua apostila? Você leu? Você leu junto com a tia? Então, o olfato. O olfato nós sentimos os cheiros. Sentimos os cheiros agradáveis, como o perfume das rosas, um perfume gostoso que alguém esteja usando, o cheirinho da comida, mas também sentimos os cheiros desagradáveis. Isso é muito importante, porque pode salvar a nossa vida, porque tem alguns cheiros que podem fazer com que a gente venha até passar mal. Então, é uma maneira que o nosso organismo tem de se defender. É um órgão, vamos dizer, de defesa, não é? Por quê? Porque, por exemplo, se o seu gás estiver aberto, você sente aquele cheiro que é um cheiro desagradável. E o gás, ele pode fazer muito mal à nossa saúde. Então, se você sentir um cheiro, você vai lá e fecha o gás, você está se protegendo. Assim como o cheiro do lixo, o cheiro de esgoto, tudo isso são cheiros que são prejudiciais à nossa saúde. Então, é um órgão de defesa. Gustação. Quando falamos em gustação, nós falamos da língua. A língua. A língua sente os sabores. E tem alguns sabores específicos que nós sentimos, que a língua consegue captar, que é o azedo, por exemplo, do limão, o salgado, coisas que nós usamos o sal, quando exageramos o sal, entendeu? Aí nós sentimos um gosto salgado, ou então um gostinho gostoso que a mamãe soube colocar ali naquele prato especial, ela não salgou a comida, então a comida fica saborosa. Temos também o doce. Ai, vocês gostam, né, de um chocolate, de uma balinha, não é? Um suco. Então isso são coisas assim doces. Uma fruta também tem doce. E também tem o amargo. O amargo, café, por exemplo, é amargo, o xiló é amargo, vai ter algumas coisas que são amargas e a nossa língua consegue captar. Quando falamos em paladar, o que a Dia falou sobre o paladar? É quando sentimos o cheiro e o gosto ao mesmo tempo. Quando alcançamos o cheiro e o gosto dos alimentos ao mesmo tempo, temos o paladar. Mas quando a gente ia falar em língua, é só gustação. Então, qual é o nome que vocês irão usar? Gustação. Muito bem. Visão. O que nós alcançamos com a nossa visão? Nós vemos as cores, o tamanho das coisas, conseguimos ler as letrinhas que estão escritas no nosso livro. Nós vemos as pessoas, as coisas, então a visão nos dá a dimensão do mundo, não é? E por último, vamos falar da audição. A audição também é muito importante. Por quê?
A audição, você escuta as músicas, a voz das pessoas, mas também vocês escutam barulhos que pode significar perigo. Então, também é um meio de defesa do nosso corpo. Tem alguns animais que têm a audição bem significativa no corpo deles, porque eles têm que ficar muito atentos àquilo ali, porque eles podem estar correndo risco. Então, é um órgão de defesa do nosso corpo também, a audição, certo? Nos tira de muitos perigos. Nós falamos das pessoas que têm deficiência visual e também falamos das pessoas que têm deficiência auditiva. E falamos que hoje em dia existem meios das pessoas com essas deficiências serem inseridas na sociedade. As pessoas com deficiência auditiva têm Libras. Libras é a linguagem brasileira de sinais, que é aquele quadradinho com aquela pessoa que nós vemos na televisão, onde as pessoas ficam fazendo sinais com as mãos, para que as pessoas que têm deficiência auditiva possam entender o que está passando na televisão naquele momento. E as pessoas que têm deficiência visual. As pessoas que têm deficiência visual, para que elas possam ler um livro ou entender o que se passa em algum lugar, aonde nós dependemos de leitura, tem o Braille. Braille é um livro que tem um monte de relevo, onde ela passa a mão e ela consegue ler o que está escrito naquele livro. Alguns museus têm algumas coisas em braille que as pessoas passam as mãos e entendem o que está sendo exposto ali. E livros para as pessoas que têm deficiência visual, nas escolas específicas, também tem esses livros especiais para que essas pessoas consigam estudar, não é? Vocês viram isso comigo e ainda vão continuar estudando algumas coisas sobre isso mais para frente no livro. Então, o nosso teste de amanhã, ciências, vocês não podem esquecer, nós falamos de sentido e órgãos do sentido. Recapitulando, os olhos, visão, orelhas, audição, nariz, olfato, língua, gustação, pele, tato e todas as coisas que vocês conseguem perceber à sua volta com esses sentidos, através dos órgãos do sentido. Vamos fazer a atividade de hoje? Vamos lá! Comecem a atividade de vocês colocando o nome. A data impressa na atividade, 8 de junho de 2021. Vocês irão consertar aí para mim colocando 9 de junho de 2021. Número 1. Ligue cada órgão do sentido ao que nos permite fazer. Quais são os órgãos do sentido mesmo? Olhos, nariz, língua, orelhas e a pele, representada aí pela mão. Os olhos te dão o sentido da visão. O nariz te dá o sentido do olfato. A língua te dá o sentido da gustação. As orelhas te dão o sentido da audição. A pele te dá o sentido do tato. É por meio dos olhos que você pode ver. Por meio do nariz, você pode sentir o cheiro. Por meio da língua, você pode sentir o gosto. Por meio das orelhas, você pode ouvir. E por meio da pele, você pode sentir o toque. Então, você vai ligar corretamente as imagens que ilustram isso. Tá certo? Número 2. Escreva o sentido ao lado do órgão correspondente. Visão, olfato, gustação, tato e audição. E aí estão o desenho dos órgãos. Vocês irão escrever corretamente o sentido ao lado dos órgãos do sentido. Número 3.
Ilustre o órgão do sentido de acordo com a frase. Letra A. Sentimos a água do banho, a dor quando nos machucamos, sentimos se algo é quente, frio, áspero, macio ou duro. Vocês vão desenhar aí um bonequinho tomando banho, ou enrolado numa manta, no cobertor, ou até mesmo levando um tombo e gritando ai. Aí fica de acordo com a imaginação de vocês. Letra B. Sentimos cheiros agradáveis ou desagradáveis. Aí o bonequinho vai ter que estar sentindo o cheiro. Tem que usar bastante imaginação aí para desenhar certinho. Letra C. Movimenta o alimento dentro da boca e nos permite sentir diferentes gostos dos alimentos. Ah, nós estamos falando da língua. Como é que você vai desenhar isso aí? Letra D. Vemos as cores, os tamanhos e as formas das pessoas e das coisas. Nós estamos falando dos olhos. Como é que você vai fazer para desenhar essas coisas aí para ti? Um bonequinho vendo uma paisagem ou admirando um quadro cheio de cores. Ah, vamos botar a cabecinha aí para funcionar, para caprichar nesse desenho. Letra E. Ouvimos os sons do ambiente, como música, o barulho dos carros e a voz das pessoas. Ah, esse bonequinho pode estar vendo TV, pode estar escutando música. E aí, como é que você vai fazer esse desenho? Essa é a atividade de revisão de ciências.